Oi, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre sleeve. Muitas pessoas mandam mensagem pra mim perguntando o que é sleeve, principalmente quando eu coloco no Instagram uma postagem, uma foto, onde eu boto na legenda sleeve em andamento ou sleeve concluído. Então sempre recebo no inbox algumas pessoas mandando mensagem: Bruno, o que é sleeve? E eu sempre explico. Então, para esclarecer logo esse termo aqui e dizer quais são as melhores maneiras de fazer um bom sleeve, resolvi fazer esse vídeo aqui para deixar isso mais claro para vocês. Mas antes de começar o conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal. Dessa maneira você me ajuda e assim, de certa forma, o meu trabalho fica mais conhecido, tá bom? E se você não me conhece, me procura lá no Instagram. É @BrunoSans com 2 S no final. Lá eu sempre boto stories com conteúdos diários, mostrando o processo de criação e o processo de trabalho. Enfim, me procura lá no Instagram, que aí você conhece um pouco mais do meu trabalho. Então, pessoal, sleeve nada mais é, literalmente falando, sleeve é igual a manga, tá? É manga de camisa. Então imagina que você tem um braço, a manga do braço, né, da camisa, que vai até o pulso, do ombro até o pulso. Então imagina um braço todo fechado, como se tivesse uma manga de camisa. Então sleeve é justamente isso. E assim, a gente acaba usando o termo em inglês, como eu falei no vídeo anterior, porque hoje em dia a gente ainda está muito influenciado pela cultura norte-americana, né? Onde a tatuagem, a cultura da tatuagem basicamente surgiu lá, então eles têm esse domínio maior e lá as técnicas, a evolução deles estão muito mais à frente do que aqui no Brasil. Então a gente acaba puxando alguns termos americanizados e usa aqui. E eu sempre digo que para você fazer o sleeve existem 3 maneiras. As 2 primeiras maneiras que eu vou falar agora são maneiras que eu sempre indico, que são para mim consideradas melhores. E a última que a gente vai conversar é uma maneira que não está muito no meu gosto pessoal, mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso mais pra frente nesse vídeo. A primeira opção que você tem para fazer um sleeve, né, um fechamento de braço, são tatuagens soltas, né? Você pode escolher um estilo de tatuagem, isso é uma dica muito importante. Eu acho sempre legal você escolher um estilo para você manter um padrão estético de como vai ficar seu braço, né? Normalmente, quando a gente vê um sleeve com tatuagens soltas, a gente vê muito com tatuagem de old school, que é aquela tatuagem mais tradicional, que tem um traço mais grosso, um desenho mais simples, mas é uma tatuagem que é bastante atemporal, né? Independente da época que você vai fazer, ela sempre vai estar na moda, digamos assim, sempre em destaque. Então sempre a gente encontra essas tatuagens, esse estilo de sleeve, de fechamento, mais em tatuagens nesse estilo de old school. Mas não necessariamente você precisa fechar seu braço nesse estilo mais solto com old school. Então essas tatuagens pontuais, você deixa sempre um espaçamento entre elas, né, sem sombra no meio, onde você vai separando as tatuagens com temas distintos, diferentes. Normalmente no old school, como eu falei como exemplo, você tem adagas, tem crânios, algumas imagens de mulheres, né, ciganas, rosas, enfim, são vários elementos que você vai colocando. Então cada tatuagem pode ter um significado para você, né? Pode ter uma história, alguma coisa que simbolize algo que você gosta, e você vai ter um braço todo fechado com tatuagens distintas, cheias de significados, né? Isso é legal. Então esse é uma maneira de você fazer o fechamento do seu braço. Mas não precisa ser só necessariamente com tatuagens old school, né? Você pode pegar, por exemplo, um estilo mais new traditional, que é um estilo também muito legal, que algumas pessoas fazem, soltas. Pode ser com aquarelas. E aí você vai ter um braço esteticamente fechado, com tatuagens soltas, né? Pontuais, mas com o mesmo estilo de traço. A maneira número 2, que eu acho interessante de você fazer um sleeve, é quando ele está todo completamente fechado, que não deixa espaço entre um desenho e outro, né? Entre uma arte e outra. Normalmente a gente encontra isso em estilos mais orientais, pode ser no realismo, que é o meu estilo, né? O estilo do meu trabalho. Então você pode fazer o realismo todo ele fechado, num tema só, né? Que eu acho legal. Então, acho que outra dica também interessante é você sempre pensar num tema para fazer seu fechamento de braço, ou estátuas gregas, ou alguma coisa relacionada ao mar, ou relacionado a viagens, porque esse braço meio que ele vai contar uma história, sabe? Ele vai ser meio que uma arte que está toda unificada, toda uniforme dentro de um mesmo tema. E aí fica interessante para as pessoas que vão ver e para você também quando for contar. Mas olha, tudo que eu falo aqui não é uma regra. A regra principal que eu sempre digo é sempre você se sentir bem com a arte que você tem no seu corpo, tá? Isso é a principal regra. Se você vai ficar feliz, então não precisa se prender a isso que eu estou falando, tá bom? O importante é você ficar contente com sua tatuagem, afinal de contas você que vai conviver com ela. Mas no meu ponto de vista, eu sempre acho interessante pelo menos manter uma harmonia entre os desenhos, mantendo o mesmo tema ou o mesmo traço, tá?
Outra dica também que eu digo pra você que quer fazer um sleeve, né, que ele fique harmonioso e legal, é você manter o mesmo tatuador. Porque às vezes quando você varia de um tatuador para outro, eles utilizam técnicas diferentes, traços diferentes. Então cada artista, cada profissional tem uma característica para o seu trabalho, né? Então imagine que você vai fazer um logo com um tatuador e aí depois você escolhe outro tatuador para fazer uma águia, né? Vamos supor um tema de floresta, escolher uma águia, e ele vai utilizar outra técnica, outro traçado. Então você vai ter artes diferentes e traços diferentes no mesmo braço. Então eu acho legal você manter um padrão para o seu braço ficar sempre harmonioso, como se fosse realmente um quadro, né? E aí fica bem mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista. A terceira opção que você consegue fazer um sleeve é você separando, pegando tatuagens de estilos diferentes, né, fazendo uma mistura, mesclando e deixando seu braço todo preenchido com tatuagens distintas, de traços diferentes. Como eu falei antes, esse não é um estilo que me agrada muito, porque às vezes fica parecendo meio que uma bagunça no braço, onde você tem tatuagens muito grandes, com tatuagens menores e estilos diferentes. Às vezes algumas pessoas misturam tatuagens coloridas com tatuagens preto e branco. Isso pra mim eu não acho tão legal, mas é muito pessoal. Então lembra daquela dica que eu te falei, não existe uma regra absoluta para tatuagem. A regra absoluta, na verdade, que existe é você ser feliz com o que você escolher. Essa terceira opção eu não acho tão legal, porque você acaba misturando estilos, então o braço não fica tão harmonioso, não fica tão legal esteticamente, e você acaba tendo uma bagunça visual no teu braço. Outra coisa que eu também não gosto muito no sleeve é às vezes quando algumas pessoas fazem tatuagens soltas, né? E às vezes para preencher e deixar tudo fechado, elas fazem algumas sombras entre essas tatuagens. Ou seja, você percebe que não teve um planejamento muito bem feito. Porque ela fez tatuagem solta, só quis preencher aquele vazio com alguma coisa e preencheu com sombra somente. Às vezes isso é um problema porque você tira um pouco da nitidez do desenho que você já tem no braço, né? Você acaba perdendo os detalhes, você desvaloriza a arte que você já tinha antes. Então quando você vai fazer tatuagens pontuais, soltas, como a primeira opção que eu falei, é legal sempre deixar elas sozinhas, isoladas mesmo, sem sombra na lateral, porque isso acaba valorizando mais aquela peça, tá? Aquela arte. Pra gente saber mais ou menos quanto tempo leva para fazer um sleeve, não tem como eu te dizer com exatidão, porque isso vai depender muito da arte que você vai escolher, vai depender do estilo que você quer escolher para fazer a sua tatuagem, da velocidade mesmo com que seu tatuador faz o trabalho dele, né? Então assim, aquela regra da paciência sempre, né? Nunca esqueça de ser paciente, segurar a sua ansiedade, ter calma. Você vai sair com o braço fechado um dia, mas não tente se afobar. Então, o tempo é irrelevante nesse momento. Tem tatuadores que eu já vi fazendo o fechamento do ombro até o pulso, levando apenas 3 horas, 4 horas, fazendo um fechamento da área só externa, né? E aí é aquela questão, será que essa tatuagem tem tantos detalhes quanto que eu queria? Ou se ela está dentro do que eu esperava realmente? Então assim, cabe a você, que é o cliente, que vai escolher a sua tatuagem, ou você, que é o tatuador, cabe a você definir se você queria ter colocado mais detalhes naquela tatuagem ou não. Então não pense no tempo, pense realmente se a arte ela vai condizer com o seu desejo, né? Com a sua vontade, o que você realmente espera para o resultado final dela. E com relação ao custo, vai depender também do profissional que você vai escolher para fazer sua tatu, não existe com exatidão. Tem alguns tatuadores que fecham o braço por 8 mil, tem outros que podem custar até 30 mil. Então não há uma exatidão para você se planejar. Se planeje procurando bem aquele profissional mais uma vez, e aí pronto, vá fazendo isso com calma, com paciência, e vai dar tudo certo no final. Muita gente pergunta se tatuagem no braço dói. Cara, tatuagem no braço, ela ocupa uma área muito grande, né? O braço completo, ele tem várias áreas que tem muitas sensibilidades e outras nem tanto. Sempre se você quer pensar qual área que dói mais, leve em consideração aquela área que leva menos atrito, né? Então, por exemplo, no braço, qual é a área que está mais exposta, que normalmente as pessoas batem? Qual é a área que recebe mais exposição de sol? É a área externa, né? Essa área de fora. Então são áreas que as pessoas tocam, recebem mais luz do sol, queima mais com o sol. Então essa área é uma área mais calejada, praticamente mais acostumada a receber esses tipos de influências externas. Então são áreas que doem menos. As áreas internas do bíceps, por exemplo, é uma área que incomoda bastante algumas pessoas. Eu tenho tatuagem nessa área, não me doeu tanto, foi mais tranquilo, até fiquei surpreso, achava que ia sofrer mais. Mas realmente é uma das áreas mais sensíveis, tá? O pulso é uma área bastante sensível também,
Normalmente deixo sempre 2 dedos para começar a tatuar, 2 dedos para cima, não só por conta da dor, mas principalmente por conta da cicatrização. Às vezes, quando você bota muito perto da mão ali, da palma da mão, esses 2 dedos é para garantir que essa pele ela tem uma boa cicatrização, né? Que essa pele às vezes não é tão legal para deixar o pigmento ali depois que cicatriza. O cotovelo é uma área que dói muito, porque tem muito osso, né, próximo do osso, então muitas vezes quando o tatuador vai botar um pouquinho mais de força para a tinta ficar, você sente a vibração no próprio osso e dói bastante. E também porque a pele é mais grossa, ela não é uma pele tão fácil de pigmentar, de deixar você passar a agulha e deixar a tinta fácil, não. Você precisa deixar um pouquinho mais de força, usar um pouquinho mais de paciência para ela ficar, então incomoda mais um pouquinho o cotovelo. E para mim, no braço, a área que ganha disparado, da área que mais incomoda, é aqui na dobra do braço, nessa parte aqui onde você enfia a agulha para tirar o sangue, né, para fazer exame de sangue, pronto. Essa área daqui, meu amigo Charlie Brown, para mim é a pior área que tem, porque é uma área muito fina, a pele é muito fina, muito sensível, e na cicatrização às vezes é meio ruim porque é uma área que você dobra bastante, então a pele sempre estica e contrai, e aí às vezes acaba inflamando. No meu caso inflamou, mas eu não precisei fazer nenhum retoque. Mas não é sempre que inflama, tá? Só incomoda e muito. Bem, turma, é isso. Espero ter ajudado a vocês. Caso você esteja pensando em fazer um sleeve, eu acho que esse vídeo foi bastante esclarecedor, né? Eu acho que deu para ajudar você a escolher um estilo, dá para pensar a melhor forma de você fazer a composição. Então, assim, usa a tua criatividade. Isso é bem pessoal, para saber se vai ser solta, se vai ser toda fechada ou se vão ser tudo misturado mesmo. Você que sabe o melhor pro seu braço, o melhor pro seu corpo. Espero ter ajudado. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, por favor, deixa aqui nos comentários sugestões de alguma dica que pode melhorar pro sleeve. Pode ser que durante esse vídeo eu tenha esquecido. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Você pode, você consegue. Um abraço do seu amigo tatuador Bruno Sainz. Falou, fui!